Olá, boa noite. Aqui Ana Carolina Bolsoni e hoje o meu convidado, uma pessoa mais do que essencial para a gente, porque ele é um planejador financeiro. O Patrick já ajudou várias pessoas e as empresas também. Então hoje a gente vai entender com o Patrick como que ele faz essa mágica de ajudar a desbloquear a mente das pessoas para o sucesso financeiro. Patrick, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. E hoje eu gostaria que você se apresentasse antes da gente começar o nosso bate-papo para as pessoas que não te conhecem e falasse um pouco mais da sua trajetória e do seu trabalho. Ótimo, excelente noite a todos. Eu que agradeço o convite, viu, Carol? É algo que eu visualizei há 4 anos atrás. Eu estava aqui em São Paulo num podcast, olha que eu nem conhecia a Carol. Então eu vou falar um pouco disso, dessa visualização que gera materialização também na parte financeira. Mas vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Patrick Barbosa. Eu estou planejador financeiro, eu sou imagem e semelhança do Criador, é assim que eu sempre me apresento. O meu objetivo de vida hoje é transformar vidas das pessoas usando essa parte financeira. E aí mudando a mentalidade dela, porque é através da nossa mentalidade que a gente começa a crescer, que a gente começa a prosperar, que a gente começa a ter objetivos de vida, o porquê, o porquê. E aí, então a gente vai falar disso tudo aqui hoje. Muito bom, porque as pessoas, elas já têm assim, um hábito do pensar positivo ou do querer enriquecer, mas isso não significa uma mudança de mentalidade, né? Então, primeiro a pessoa tem que mudar a mentalidade dela para atrair, então, esse sucesso financeiro, né? É isso mesmo. Só voltando aqui na apresentação, para o pessoal entender como que eu cheguei no planejamento financeiro. Eu trabalhei 17 anos no Grupo Gerdau como gestor de analista de logística sênior. Então, eu fazia gestão de mais de 60 transportadores. Eram mais de 500 pessoas que eu fazia gestão. Fazia muito bem a gestão lá na Gerdau, mas a minha gestão financeira eu não fazia. Eu era sem educação financeira, não tinha mentalidade financeira nenhuma. É o que eu brinco muito hoje com os dublês de rico. Eu era um dublê de rico, porque eu tinha mentalidade pobre e ficava fingindo que era rico. Então, na pandemia eu fui demitido. Passei um perrengue por não ter educação financeira. Foi quando eu tive eu sempre falo, sempre nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, falo muito do meu mentor, que foi o Benzuel, e aprendi muito com ele. Então, ele me ensinou a sair das dívidas, ele me ensinou a mudar a mentalidade, ter a mentalidade financeira que eu tenho hoje, que é a mentalidade rica. E aí a gente vai falar um pouco dessas 3 mentalidades, que a gente tem a mentalidade pobre, a mentalidade média e a mentalidade rica. Essa mentalidade rica é a mentalidade que a gente procura ter liberdade. E liberdade não é poder fazer tudo. Liberdade é não precisar de fazer nada. Porque muita gente confunde, eu tenho liberdade para me fazer o que eu quero. Não, quando você tem liberdade, seja financeira, seja geográfica, em qualquer que for, que seja até religiosa, é quando você não precisa de fazer. Então, liberdade, isso que é o ponto que a gente vai tratar um pouco aqui hoje também, que a pessoa tem que entender. O que é liberdade financeira? É que eu posso fazer tudo? Não, é que eu não preciso de fazer nada, o dinheiro faz para mim. Muito bom! Quem que precisa assistir essa live? Eu sou uma delas, né? Muito bom! E Patrick, como que você define prosperidade financeira? A prosperidade é uma crença, né, que todo mundo tem, que prosperidade é quem tem muito dinheiro, é quem é rico, quem anda de carrão, mora em mansões. E não é, porque senão você não ia ver rico pulando do prédio. Você não ia ver rico, o filho matando o pai para ficar com os bens deles. Então, prosperidade é o quê? Crescimento. Se você crescer, então eu sempre falo dos 5 capitais explosivos, que é capital de finanças, intelectual, mental, saúde e o espiritual. A gente tem que cuidar desses 5 capitais, que aí você vai crescer. Você tem que verificar aí qual que é o capital que você está precisando de crescer primeiro. É o financeiro? Beleza, então vou crescer. E tem que crescer muito, tem que ir de 0 a 200 em segundos? Não, tem que só sair da inércia, tem que começar. Você inicia hoje. Hoje eu não faço nada de planilha. Vamos falar um pouco do financeiro. Não planilho, não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu gasto. Não, que eu gasto é igualzinho o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, né? E aí eu tenho que
entender que não é isso que eu tenho que fazer para mim ser próspero. Eu tenho que crescer, então eu tenho que começar a fazer algo diferente. Porque em todas essas 5 áreas que eu citei aqui, o sucesso que a gente não tem em uma dessas áreas é um novo hábito que a gente não iniciou nelas. Então você começa a iniciar novos hábitos. Eu tenho problema intelectual, não leio. Vou começar a ler uma página por dia. Eu tenho problema no capital saúde. Vou começar a fazer uma caminhada. Tenho no espiritual, vou começar a ler os provérbios. No mental, vou procurar psicóloga, né, um psicanalista. E assim vai. Então, a prosperidade não tem... Ela é até prima da riqueza, tá? Não tem muito a ver com... vamos colocar que a prosperidade é prima da riqueza. Mas a prosperidade é crescimento. A riqueza vai ser consequência do seu crescimento nessas 5 áreas. Sempre destaco isso aqui, que não tem nada a ver com dinheiro. A árvore, eu sempre dou exemplo na natureza, a árvore, ela cresce, ela é próspera, dá frutos a vida toda e ela não precisa de dinheiro. Então, quando a pessoa ela fica muito pensando que a prosperidade, a riqueza, dinheiro, eu quero, e quem fala que quer, dificilmente vai ter, não consegue nada. Muito bom. Nossa, minha cabeça está fazendo várias perguntas aqui, pensando assim, nossa, o quanto que as pessoas, elas não têm essa visão ampla e elas confundem mesmo, elas acreditam que a prosperidade, ela faz essa mistura que você falou, ou ela fica assim, eu quero ser próspera, quero ser próspera, quero ser próspera. Mas aí isso não tem, ela está fazendo completamente o caminho inverso. Então, como tem que abrir a mente, né? Você estava falando de planilha, eu estou aqui pensando também. Começa por planilha? Assim a gente começa? Começa, porque para a gente saber o nosso padrão de vida, você não tem como melhorar o que a gente não mede. Então, você tem que saber quais são os seus gastos, para onde está indo o seu dinheiro. E gestão financeira, corte de gastos é igualzinho unha e cabelo. Você tem que cortar direto. E gordura no corpo também. Sempre você vai ter alguma coisa ali para você queimar e tirar. Então, minha especialidade Patrick, se você pudesse falar de uma especialidade na gestão financeira, qual que é a sua? É reduzir custos. Tem até uma empresa que eu sou gestor financeiro lá da minha cidade, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e a gente em 3 meses, a gente fazendo levantamento, consegui reduzir lá 52% de custo. Tinha um custo bem alto e até a gente fez um vídeo lá, eles têm um filme que eu falei assim, só eu e o presidente da Argentina que faz essa redução de custo. Então, é algo que aprendi muito lá no Grupo Gerdau, que era logística que eu trabalhava, que era redução de custos, produzir com o menor custo possível. Então, trouxe essa experiência hoje com a gestão financeira, tanto pessoal quanto empresarial também. Muito bom. E você tem alguma história para compartilhar com as pessoas? Alguma experiência? Como que as pessoas mudaram a mentalidade, né? Falar sobre esse processo? Tem um monte, né? Deixa eu escolher um aqui. Porque as pessoas sempre falam assim, já tô velho demais para começar. Já tô no fim de vida, né? Essas crenças que limitam ela e não deixam ela sair do lugar que elas estão e para um outro lugar, para um estado melhor que elas estão hoje. Então, tem uma cliente minha, inclusive aqui de São Paulo, 65 anos, com TDAH. Ela tinha medo de fazer até Pix. Ela tinha medo de usar o Pix. Então, ela fez a mentoria comigo, 3 meses lá, eu fazendo acompanhamento com ela. Hoje, eu não tenho apego emocional com os clientes. Eu falo com eles que eles não podem ter apego emocional comigo. A gente pode até encontrar, fazer reunião, mas eu planto ali a semente começa a crescer, potencializo, eles começam a crescer também na parte financeira, e aí eu deixo eles ir sozinhos, porque não pode ter esse apego emocional, né? Essa dependência. Vou ficar dependente emocional do Patrick agora a vida toda. Agora, se o Patrick me deixar aqui, o que vai ser? Meu Deus, agora eu vou desandar. Então, eu faço essa desconexão, vou fazendo, né? Começa com mensal, depois de 2 em 2 meses, 3 meses. E aí, essa cliente, ela tinha medo de fazer Pix. Ela tinha medo de fazer transferência. Tanto que ela ia me pagar a mentoria, ela ia lá na loteria, depositava e mandava o comprovante para mim. As últimas vezes, né, ela já passou o Pix e agora quando ela me liga é para perguntar, Patrick, ela manda o print já do investimento, ela já investe sozinha. Ela manda um print para mim, Patrick, verifica só se eu investir no lugar certo.
né? Então, é um case que eu falo de sucesso pela idade, porque quantas pessoas ficam assim, eu já tô velho para isso é muito difícil. Não, gente, difícil é tirar leite de formiga, tá? Não tem dificuldade, é você que está olhando só para o problema e não está olhando para a solução. A gente tem isso, né? A nossa mente, ela quer nos proteger. Então, para nos proteger, ela vai falar, isso é difícil, você não precisa de fazer isso, para que você vai fazer? Não, a vida você tem uma vida só, vamos aproveitar. E não é assim. Uma das coisas que eu mais escuto, fala assim, e se eu morrer amanhã? Eu vou aproveitar a vida, vou gastar tudo que eu tenho, e se eu morrer amanhã? Aí eu falo assim, e se você não morrer? Como é que vai fazer? Lá com 71, 72 anos, vai ter que estar trabalhando para complementar a sua renda, porque você não procurou melhorar, não procurou crescer na parte de gestão financeira. Porque aqui no Brasil, hoje que a gente ouve falar bastante de gestão financeira, mas até 4 anos atrás, foi quando eu fui demitido na empresa, eu não sabia o que era gestão financeira, eu não sabia o que era fundo de reserva. Talvez você está aqui vendo hoje o podcast, você também não sabe o que é o fundo de reserva, a necessidade de você ter um fundo de reserva. E eu, né, já que eu falo de cases, uma case foi eu. Foi vocês que eu estava aqui pensando, porque a pessoa é demitida no meio da pandemia, que era uma coisa nova, que ninguém sabia o que ia acontecer, e de repente você se viu sem saber o que fazer, então, né? E aí... Conta um pouco mais dessa sua história. Isso, é muito legal, muito interessante e todo mundo conhecer, porque às vezes você está nessa situação hoje, passando pelas mesmas situações, achando que acabou tudo. Não, o momento atual não tem nada a ver com o momento que você vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui a 6 meses. Então, o seu momento atual não te define, tá? É o que eu falei aqui, ó. Eu visualizei há 4 anos atrás, tá no podcast, tem outras coisas que eu visualizei que depois, a hora que ia acontecer, eu falo para vocês. Mas uma case de sucesso que eu falo que foi o porquê. Desempregado, na pandemia, sem educação financeira, eu conheci o meu mentor financeiro lendo um livro dele. E aí eu li o livro do Benzuel e falei, pô, se esse cara conseguiu, eu consigo também. E aí entrei em contato com ele, fiz a mentoria com ele, tive os resultados em 3 meses, eu já comecei tive que baixar o padrão de vida, né? Porque são 3 sintomas. A dívida não existe, tá, gente? A dívida não existe. Vou até repetir aqui. Como? Repita. A dívida não existe. Ela é sintoma de 3 causas. Viver no padrão de vida errado, gastar mais do que ganha e colocar o dinheiro no lugar errado. Você viver acima do seu padrão de vida, você certamente vai ficar endividado. Então por isso que é importante a planilha, o planejamento no início, porque você vai ver o seu padrão de vida, o que você pode fazer com o dinheiro que você recebe, e aí a gente vai ter que reduzir o padrão de vida ou aumentar os ganhos. Também tem outra opção de aumentar os ganhos. Colocar o dinheiro no lugar errado, por quê? A pessoa coloca, às vezes, o dinheiro no investimento, no jogo do tigrinho, na loteria, até na loteria mesmo que ninguém ganha, e aí tá achando que tá fazendo vantagem. Não, o dinheiro, ele não é igual o seu pai, sua mãe, seu esposo que você briga com ele e ele volta para você depois, não. O dinheiro não aceita desaforo. Você colocar ele no lugar errado, ele vai embora e não volta mais. Então, esses 3 causas, se a gente tratando essas 3 causas, você já consegue viver melhor financeiramente. Sabe que o Sud sempre falou isso, né? O dinheiro não leva desaforo. Sempre falou essa frase aí, concordo. E quais, na sua opinião, quais são os maiores obstáculos ou as maiores crenças que as pessoas enfrentam, né? Para tentar mudar essa mentalidade? Assim, com o que você encontra muito? Que você conversa com a pessoa e fala, nossa, isso aqui está presente em todo mundo. No pessoal, são os sabotadores, né? Que nós temos aqueles sabotadores, depois você fala um pouquinho deles aí. E as crenças hereditárias, a gente tem que primeiro entender qual crença que tem, mas a maioria são as hereditárias, que são passadas de pai para filho, ou as crenças da sociedade, né, que são as crenças que a televisão impõe para você. Então, você fica assistindo muita televisão, você vai ficar... vou falar um português, você vai ficar burro, né, ficar assistindo televisão. Por quê? O sistema vai alimentar a sua ignorância.
E aí não tem como você assistir na televisão querer ter o resultado que uma pessoa que estuda, que está aqui assistindo o podcast, que vai começar a colocar em prática tudo que aprendeu, e você querer ter o mesmo resultado delas. É uma perca de tempo assistir televisão. Então. Sonhar, né? É fantasiar, né? E aí acreditar. Porque a gente tem hoje uma mídia, né? As redes sociais que sempre te mostram, elas querem te mostrar o que te falta. Então, as pessoas, elas acabam sendo seduzidas por isso, né? Falar, tá faltando isso aqui, eu preciso comprar. Hoje em dia, o que tem de pessoas que fazem muitas compras pela internet, às vezes sem necessidade, né? Às vezes não, a maioria sem necessidade, às vezes até por uma compulsão. E aí a pessoa compra, como eu já ouvi casos. Aí não posso gastar, mas vai lá no shopping, compra roupas às vezes que nem vai usar. E aí se torna uma bola de neve, né? E muitos sabotadores, né? Muitos sabotadores. Eu falo que a ativação, falta ativação da identidade da pessoa, ela não sabe. Igual falou de compras aí, mulheres, então, eu não tenho, a minha mulher não, tá? Minha mulher não é assim, não. Ela é uma mulher virtuosa, até mandar um beijo pra ela aqui. Eu leio Provérbios pra ela, 31, toda sexta-feira, e a mãe de Lemuel, né, que era o rei, falou que a mulher que ele ia encontrar. Então, eu encontrei a minha, a mulher virtuosa, não é assim, não. Mas tem mulheres que parecem uma centopeia, que vai compra aquele tanto de sapato. E aí vem de quê? Aí você tem que entender, às vezes, ela tem um bloqueio lá da infância dela, ela teve algum trauma, e ela que teve vontade de ter e não conseguiu. Quando ela cresceu, virou adulta, na fase adulta, ela tem o dinheiro ali e ela começa a comprar compulsivamente. E também, eu penso, por uma questão de falta, muitas vezes. Assim como tem pessoas que vão para a parte elas comem além do que elas deveriam, tem pessoas que, com a compulsão, saem comprando e gastando tudo que deveria. Eu, sinceramente, já vi pessoas reclamando dessa questão financeira, mas comprando totalmente sem necessidade. E hoje em dia, com os aplicativos, é muito comum, né? Porque você pega o celular, pega o aplicativo e fala, não, eu acho tudo aqui. A pessoa, ela não precisa levantar do sofá, nada, né? Eu não fazer nenhum tipo de esforço, ela clica ali, compra e aí nem vê, passa no cartão de crédito. Até quero que você fale sobre cartão de crédito, essas coisas aí. Vamos falar. E aí você estava falando da sua esposa, né? Se você puder falar também sobre o casal e o financeiro, né? Acredito que também tem muitas pessoas que podem se interessar por esse assunto, porque outra coisa que eu percebo que é muito comum em rodas de mulheres, falando assim, ai, eu comprei uma bolsa, ai, mas ele não sabe. Eu acho isso péssimo, né? Porque tem muita mulher que fala isso como se ela tivesse conquistado, como se isso fosse um tesouro, assim, como se isso fosse tipo, nossa, eu consegui. E aí entra numa questão de mentira, de esconder. Mas é muito comum, Patrick, a gente ouvir as mulheres comprando coisas escondidas, sabe? E achando isso, assim, muito legal, né? E aí não sei se envolve também o cara comprar coisas, enfim. Mas se você também puder entrar nesse assunto do casal, do financeiro, né? Agora. Como essas mulheres podem aí ter esse outro olhar, né? Nós vamos resolver isso agora. Agora, ó, a mulher que estiver do lado do marido vai dar aquele cutão, né? Ou o marido vai cutucar a mulher, um dos dois agora aí. Isso aí, ô, Carol, que você acabou de falar, é uma quebra de princípio. Não tem como prosperar quebrando princípio, né? Falando mentira, enganando, escondendo as coisas do marido. E agora, uma outra coisa que às vezes as mulheres vão gostar e os maridos não, ou depende, se um dos dois gasta demais, um dos dois não vai gostar do que eu vou falar. A conta tem que ser junta, tá? Não tem que ter conta separada. É unidade. Você não casou com ela? Então, os dois, olha o que fala na palavra. Você cita muito a palavra. Meus princípios e valores são em cima da palavra. Então, você casou, ele sai da casa do pai e da mãe dele, e ela sai da casa da mãe dele, os dois se unirão, formarão uma só carne. E aí é tudo dos dois. Eu até brinco muito com a minha esposa, que ela tem um cachorro lá, aí ela fala assim, eu falo com ela, o seu cachorro, ela fala, o nosso. É o nosso. Então, é tudo, ó, as dívidas são dos dois, o dinheiro é dos dois, o investimento é dos dois, o carro é dos dois, a casa é dos dois. Então, a conta tem que ser, não precisa ser conjunto, mas os dois tendo acesso ali, os dois fazem, minha esposa gasta demais.
Mas ela gasta porque ela não fez a consultoria financeira com o Patrick ainda. Tá? Na hora que fizer a consultoria financeira, inclusive, quando é casado, são um casal, eu faço com o casal. Eu não faço separado, a não ser que o marido ou a esposa não querem. Ah, não quero, eu acho bobeira. Aí a gente inicia com um, só que aí o resultado dele já traz o outro. Então, sempre o casal. Então, se você é casado, você não... Isso aqui que a Carol citou acontece muito mesmo. Tá? Tem marido que não sabe quanto que a esposa recebe de salário. Tem esposa que não sabe quanto que o marido ganha por mês e nem com o que gasta. Não, aqui ó, a gente divide tudo. Não, sabe o que vocês fazem? Vocês pegam o salário de vocês, colocam tudo numa conta, pagam-se as contas. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como que vocês vão começar a prosperar, igualzinho José do Egito fez o Egito prosperar. É um segredo milenar. Fica até no final aqui que eu vou contar para vocês, já para começar a fazer hoje. Viu? Muito Mas bom. essa questão do casal é isso, é quebra de princípio. Isso é meu, isso é dela, isso é dele. Ah, não, esse problema é da família dele. Então, eu até falo muito das famílias, das desconexões que tem que ter, que nós temos 3 famílias. A primeira família são a dos pais. Nós temos que desconectar emocionalmente deles, porque senão você não vai prosperar. Tá? Às vezes os pais não vão gostar, né? Mas eu tenho isso aí muito bem resolvido com meu pai e com minha mãe, que eu amo os dois e sou grato por eles terem me dado a vida e estar aqui. Mas essa desconexão emocional tem que ser feita para você prosperar também. A segunda família é do cônjuge. E o que eu faço com a segunda família? Você surpreende, né? Você compra um presente, compra uma rosa, dá um chocolate. A Priscila às vezes chega lá com uma blusa que eu tô querendo. Tudo surpresa, surpreender mesmo, né? E a terceira família são dos filhos. E você tem que treinar. Então, os seus filhos não é para você educar, não é para deixar a professora ou o professor ensinar, não. É para você treinar eles, para eles serem melhores que vocês. Muito bom. E o quanto também já ouvi dos casais que separam as contas. A gente está no caminho certo, hein? A gente está no caminho certo que a gente não separa, não. Isso a aí. gente tem a conta conjunta, sempre foi. Isso também nunca foi uma questão. Mas é comum mesmo, né, Patrick? Ouvir que os dois separam e cada um tem a sua conta, como se... Não sei, as pessoas que falam eu acho bem comum, né? Isso para mim nunca foi comum, mas enfim. Então, até para você que né, realmente as pessoas acham comum, mas tem um case de sucesso. Tem um casal de clientes meus, e aí a gente começou a consultoria, e aí falei, vocês vão juntar as contas, porque vocês estão ferindo o princípio. Quando se fere o princípio, não tem como você prosperar, você crescer. Eles foram lá e juntaram as contas e falaram comigo, falou assim, depois que a gente juntou as contas, agora a gente poupa todo mês, a gente já está com dinheiro investido, a gente paga as contas tudo certinho em dia. Olha para você ver que um acerto, foi só um acerto que eles fizeram ali de parar de quebrar um princípio, já começaram a prosperar, já começaram a crescer, a mentalidade ficou diferente, já falam com dinheiro. Já chegaram casais que falaram assim, não, quero que o meu marido faça porque é só eu que olho o dinheiro. Ou então a esposa... o marido fala, não, porque minha esposa não me ajuda financeiramente a tomar conta, pagar conta. Então, a hora que chega lá na consultoria os dois começam a ter acesso ao aplicativo. A planilha, eu uso o aplicativo hoje. Hoje eu já estou Tá na era digital. Olha só. Eu tenho um aplicativo, mas pode ser na planilha ou aplicativo, o casal tem acesso. Então, fica às vezes, vigiando o outro, você está gastando demais com isso aqui. Enquanto os dois não ligavam para as finanças. Sendo que para você ter os seus objetivos a curto, médio e longo prazo bem definidos ali, você tem que ter clareza. O que Deus falou quando ele criou o mundo? A primeira palavra, ele falou assim, que haja luz. Para quê? Que haja clareza. Então, a gente tem que ter clareza com o que a gente está fazendo. Não é tirar... E tudo tem método. Tudo tem um método para você seguir. Aí, às vezes, a gente foi treinado para quê? É o que eu sempre falo, a gente foi treinado para ser pobre. A gente foi treinado pelos nossos pais, não... seu pai queria que você fosse pobre, não, mas ele também foi treinado para ser pobre. Sim. E aí a gente tem que quebrar esse ciclo. Como? Mudando a mentalidade. E aí a gente entra nas mentalidades. Qual que é a mentalidade pobre? A mentalidade pobre é a mentalidade... E tem muita gente que tem muito dinheiro e tem a mentalidade pobre, tá? Ah, é? Tem. Olha só. Porque aí entra já no bloqueio de escassez. Tá. A pessoa tem bens, tem dinheiro e ela não gasta porque, como ele ele tem algum trauma da infância, que ele passou uma necessidade, ele acha que se ele comprar algo bom,
para ele, um carro novo, morar numa casa boa, ele vai ficar pobre. E não tem a crença do merecimento. Tipo, não merece, não precisa, né? Não precisa. Nossa, tô aqui pensando, se minha mãe estiver assistindo, ó, minha mãe é assim. Ela hoje tá super bem, meus pais, né? Estão super bem financeiramente. Mas é sempre nessa crença, assim, se for comprar algo, não, acho que não precisa, né? O mais barato, né? Eu não vou no mais barato. Meu sogro... No mais barato, pode falar. O meu sogro vai rir, você vai estar vendo aqui também. Meu sogro, ele é assim, né? Aí o que eu fiz com ele? Eu levei numa loja... Lá em Lafayette, era aniversário dele, né? Levei ele na loja e falei assim, ó, hoje você vai comprar aqui e você que vai pagar. Não, mas é muito caro as coisas aqui. Ele ficava assim com o vendedor, não, eu quero mais barato, eu quero mais barato. No final lá, eu paguei a conta, né? Que eu dei para ele de presente, mas para fazer o desbloqueio dele ele mesmo. E ele já foi tirando dinheiro para pagar. Eu falei, já está desbloqueado. Mas as pessoas têm disso, muito por ter passado alguma necessidade na infância. E aí, quando vai comprar algo, quando vai no lugar, quer ir no mais barato. E às vezes nem o mais barato é o melhor. Vai pagar num restaurante aí no self-service, às vezes, sem balança, né? R$34, 35, você vai num que tem uma carne boa, uma comida boa, você vai pagar o mesmo valor, mas aí aquele bloqueio que você tem vai levar você para achar que o outro é mais barato. Sim. Isso acontece muito também. Esse negócio do mais barato, eu tinha muito disso. Acho que hoje eu não tenho mais. Mas quem me ajudou foi o meu marido a desbloquear. Porque daí, quando a gente se conheceu, eu peguei assim, que eu ia no mais barato, ele falava, não, por quê? Por que o mais barato? Aí eu ficava, não, você tem que gostar do que é bom, você tem que o que é bom. Nossa, como foi difícil. Mas, então, olha como o casal, né, no caso assim, o quanto ele me auxiliou nessa crença do mais barato, né? Porque é difícil. Arrependeu. Não arrependeu não. Mas essa crença certamente veio dos seus pais. Dos meus pais, exatamente. Não, mas até hoje, né? Até hoje, se eu for comprar alguma coisa assim e eu falo pra minha mãe, ela fala assim, mas você acha que precisa disso? Mas acho que não precisa. Não, mas isso daí não é caro. E às vezes mesmo tentando mostrar o outro lado, né? Que é o melhor, que merece. Mas sempre tem essa mentalidade. Que aí vem da infância dela. E aí é um ciclo, né? Que... Enfim, é bem complicado. E como muita gente pergunta, como é que eu avalio qual mentalidade que eu tenho? Se é a pobre, a média ou a rica? Depende muito do seu planejamento diário, mensal ou por anos. Planejamento tanto para cortes de gasto, igual eu dou exemplo, que eu sempre falo para as pessoas, o celular, quanto você paga de conta do celular? R$70. Você precisa de pagar isso tudo? Eu pago 42. Nossa, eu vou rever a minha Já vai sair daqui reduzindo o custo. Na verdade, lá em casa, meu Deus! Vai sair daqui reduzindo o custo. Anotem as dicas. Então, conta do celular, internet, banda larga, TV a cabo. Então, tudo tem como você reduzir. São gastos, custos que você reduz. E aí, quando eu falo com a pessoa assim, você tem que reduzir lá, liga lá no operador, você consegue reduzir. Porque eu achei que eu pagava pouco, pagando 42, a minha esposa conseguiu pagar 38. Aí eu falei, agora eu tô perdendo para ela, tá? E a gente tem um plano bom de celular. Então... a pessoa, ela quando eu falo com ela, corta lá o gasto. Mas é só R$5, é só R$10. Quando eu fui fazer a minha gestão financeira, eu cortei mais de R$1.000 de gastos anuais, né? Quando eu aprendi a fazer isso. Então, se a pessoa vê só diário ou só mensal, ela vai achar que aquilo ali é pouco. Mas quando você faz vezes 12, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu estava conversando lá com a Tamires Betoni, daqui a pouco eu vou falar da minha equipe aqui que eu tenho por trás aqui, que é a que faz a parte de seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, previdência privada, plano de saúde. E aí, o plano de saúde que eu tinha, eu pagava um valor lá nele. E aí, a Tamires conseguiu um que era só R$400 de diferença. Aí eu falei assim, não, mas aí eu vou ter que mexer, R$400 de diferença. Aí eu falei, já estava pensando mentalidade pobre. Aí a mentalidade rica fez o quê? 400 vezes 12, dá quanto? É a minha economia por ano.
É o dinheiro que está voltando para mim que não ia estar no meu bolso, que que eu posso estar investindo, que eu posso estar pagando uma conta, posso estar colocando ali num objetivo, numa meta para a curto, médio ou longo prazo. Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar. A mentalidade pobre pensa diário, tá? Ah, não, é só 10 centavos por dia, só R$1 por dia. A mentalidade média, ela pensa por mês. Tá. Né? E tanto para adquirir, tanto para também gastar. Tanto que o pessoal que tem a mentalidade média, quando chega novembro, eu acho que ele já sabe quanto vai receber de 13º, eles já gastam antes de receber. Antes de receber, ele já está fazendo a conta com o 13º. Por quê? Mentalidade média. A mentalidade rica é o quê? É liberdade. E aí, para ter liberdade, ele faz essa conta tanto de investimento, tanto de corte de gastos anuais ou por décadas. Ele vai falar assim, ó, se eu deixar de gastar esse valor aqui por um ano, esse dinheiro vai voltar para mim em 10 anos, e 20 anos. Tarifa do banco. Você que paga tarifa bancária, tem uma lei, tem uma resolução do Bacen que você não precisa de pagar tarifa bancária. Se for CPF, tá? CNPJ tem que pagar. Então, isso aí você tem que usar ao seu favor. Tá pagando lá, e outra crença, tá, Carol? A pessoa é cliente do banco lá há anos e acha que é porque ela é cliente do banco, que ela paga tarifa para o banco, que ela tem um relacionamento bom, que se ela precisar de algo do banco, o banco vai arrumar para ela. Crença limitante. O banco ele vai te arrumar, não. Para começar, o banco precisa de duas coisas de você. Ou você emprestar dinheiro para o banco, quando você investe no banco, ou ele te emprestar dinheiro. Então, você tendo relacionamento ou não com ele, você pode abrir a conta hoje no banco lá, pode ser no banco digital que não tem tarifa. Se ele ver seu score lá e achar que você merece, ele já vai conseguir te emprestar o dinheiro. Para fugir das dívidas, eu não posso deixar de dar minha cutucada nos gerentes de banco aqui, né? Para fugir das dívidas, se você tem dívidas, se você tem algum empréstimo com o banco, nunca procure um gerente de banco para negociar suas dívidas, porque o gerente de banco ele só é gerente de banco porque ele é um bom vendedor de produtos do banco. Ele vai te empurrar um produto do banco lá e você vai acabar achando que ele é seu amigo, que ele é legal com você, tá? Só deixando essa... eu não podia deixar de falar essa dica aqui, tá? Gerente do banco não é seu amigo, não. Patrick, e quando que você pode considerar que uma pessoa ela está endividada ou que ela precisa de ajuda? Porque assim, a pessoa ela pode ter uma visão e aí você entra com o seu trabalho ampliando a visão dessa pessoa. Em que momento que você fala, olha, agora a gente precisa olhar para isso? Porque tem uma questão, depois que vê não dá mais para desver, né? Quando que você olha e fala assim, ó, a partir de agora você precisa olhar? Na entrevista, eu mando, quando a pessoa entra em contato comigo, eu envio um formulário para preencher. Tá. No formulário ali, aí depois disso a gente marca uma reunião de diagnóstico. Eu já mostro para ela ali como que está a situação financeira dela. Tá. E aí você comentou de cartões de crédito, né? Vamos falar sobre cartões de crédito. Aí tem um monte de planejador financeiro aí que fala, cartão de crédito não é vilão não, isso aí é tudo vendedor de curso de internet, vendedor de milhas. Eu tenho um curso, tá, de fazer dinheiro com milhas, que eu mudei o nome do curso porque era fazer dinheiro com cartão de crédito. Tá. O pessoal não sabia usar o cartão de crédito, se endividava. E o meu negócio é tirar as pessoas das dívidas. Então, eu falo para você aqui, deixo bem claro, você consegue fazer dinheiro com milhas sem nem ter cartão de crédito. Você não precisa ter cartão de crédito, não. Então, daqui a pouco vocês vão ver nas minhas redes sociais todos os meus clientes picotando os cartões de crédito. Já tem uma cliente que o cartão está comigo, porque esqueceu a tesoura, a gente vai picotar, porque é um vilão. E acontecia comigo, eu tinha um salário, quando eu trabalhava na Gerdau, e eu tinha um cartão de crédito de 10 mil, e eu tinha um cheque especial de 12. Eu achava que o meu salário era 22 mais o meu salário.
Por isso que as pessoas se endividam, elas não sabem usar esses créditos. E como você falou, hoje é muita facilidade de crédito. Muita, né? Eles não te oferecem, eles te empurram o cartão de crédito. Né? Você entra na loja lá para ver alguma coisa, não, vamos fazer o cartão de crédito, eles já te empurram. E antigamente, como que funcionava? E uma das coisas que eu falo com meus clientes para fazer, se necessário for, depois que a gente tem esse diagnóstico, e aí vejo que ela está precisando de ajuda, o que a gente vai fazer? Tem solução, todo mundo tem solução. 92% dos brasileiros, eles estão endividados. Quando eu falo endividados, é que eles não sabem como vão sair da dívida. E o que muita gente ensina? Você tem que pagar a dívida que é mais alta, os juros mais altos. Mentira, tá? Não tem nada disso. A gente tem que analisar. A gente tem que pagar primeiro as dívidas de risco. O que é dívida de risco? Se você não pagar o financiamento do seu carro, você vai perder o carro. Se você não pagar o financiamento da sua casa, você vai perder a sua casa. Então, essas aí são as dívidas de risco. Dívida de cartão de crédito, você não precisa pagar mínimo de cartão de crédito, não. Tá? Então, eu tenho lá o curso Como Sair das Dívidas. Eu estou fazendo aqui, que é Como Sair das Dívidas. Inclusive, você que está aqui assistindo o podcast, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, se você tirar uma foto aí na tela da sua televisão ou der um print do computador, me marcar, Patrick Barbosa, _oficial. E a Carol, tem que marcar nós dois, tá? Fala aí o seu Instagram. Ana Carolina Bolsoni, _. Já vai, Ana Carolina Bolsoni já vai aparecer. Eu vou dar de brinde para vocês um e-book Como Sair das Dívidas. Você lê o e-book ali, você vai sair das dívidas. Eu mesmo vou te marcar aqui para ganhar esse e-book. Isso aí, ó. Todo mundo que marcar vai sair hoje já. Já pode mandar. Não sei se eu vou mandar hoje, não. Eu vou falar para minha equipe mandar para vocês aí esse e-book, tá ok? Então, olha, mas tem que marcar. Muito bom. Não, gente, meu marido tá aqui, ele tá dando risada, né? Gostando, mas, porque você sabe que antes da live, eu te falei, uma amiga minha, inclusive, ela falou assim, eu preciso assistir essa live, né? E a gente se identifica muito porque, gente, eu acho que o seu ramo, a sua área, tem muitas pessoas precisando resolver essas questões. Por isso que eu te perguntei, quando que você olha e fala, que a pessoa precisa olhar e falar, olha, a gente precisa olhar para isso, né? E você tem, assim, alguma prática, algum exercício que as pessoas podem começar a adotar para começar a desbloquear a mentalidade em relação ao dinheiro? Tem. Primeira coisa, você tem que aceitar, né? Que dói menos. Aceitar que dói menos, aceitar que você não tem mentalidade financeira, educação financeira. O que é educação, Carol? Educação é conhecimento mais prática. Cada hora de conhecimento, você tem que colocar 20 horas de prática. E aí, você colocando 20 horas de prática, você começa a vira um hábito novo. É o PDCA que a gente usa nas empresas aí, né? Que a gente planeja, checa, faz e vê. Se deu certo, a gente continua fazendo. Senão, a gente vai lá e faz de outra maneira. Então, quando a gente enxerga que a pessoa está nessa situação, mas todo mundo está. Ou seja, tem solução, hein? Tem solução. Todo mundo tá. Só que ela tem que... O que eu falo muito é do orgulho. A pessoa, ela pode ter o melhor mentor, a melhor empresa, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor tudo. Se ela tiver orgulho, ela não vai chegar em lugar nenhum. E aí, muitas das pessoas, o que tem que fazer? Você tem que baixar o seu orgulho, baixar seu ego e falar assim, eu não sou aquilo que eu pensei que eu era. Eu realmente não sei nada, eu tenho que aprender muito. Eu sempre falo com os meus clientes e eu oriento a eles a sempre desenvolverem mais pessoalmente. Então, o desenvolvimento pessoal é o quê? É princípio e meio. E meio, e meio, e meio, e meio. E meio, não tem fim. Então, quando você começa a aprender uma coisa nova, você não pode parar onde você está. E porque você vai entender que você precisa de outras coisas. Como a gente estava falando, tem um curso meu lá que eu estou fazendo de constelação familiar só para finanças, para aprender, porque tem algum problema também que a pessoa tem lá nas finanças. E aí, eu tenho, junto com isso, por isso que eu falo, ó, tem coisas que eu não consigo resolver. Aí eu tenho que passar para psicólogo, tenho que passar para psicanalista. Às vezes o problema é com um terapeuta. E aí eu vou lá e indico. Eu falo, tem uma terapeuta boa para me indicar. Eu vou lá e faço essa indicação. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa é
deixar o orgulho de lado. O ego, né? O Porque ego. o ego, ele fala mais alto, né? Você falou assim, é perfeito, né? A pessoa ela acha que ela é, e na verdade ela tem que olhar e falar, não, não é bem assim, né? Mas o ego fala muito alto, né? No judaísmo, a gente não fala nem que a gente é. A gente está. Que quem é Deus, né? Então a gente sempre fala assim, ó, eu estou planejador, eu estou... Porque amanhã você não está, hoje eu estou planejador. Ó, eu estive 17 anos como analista de logística sênior e hoje eu estou planejador financeiro, amanhã eu posso estar terapeuta e assim por diante. O único que é Deus. Então, agora, o orgulho tem que deixar de lado. São os orgulhos, as crenças limitantes, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, meu pai era assim, minha mãe me ensinou a ser assim. Não, você tem que quebrar esse ciclo. Você tem que ser o primeiro milionário da sua família. Mas eu não preciso. Sem dinheiro a gente não faz nada. E aí você tem que visualizar. Visualização gera materialização. Uma visão poderosa e grande do presente vai gerar ação. Desculpa, eu estou a confundir aqui. Uma visão extraordinária do futuro. Uma visão grande do futuro vai gerar ação poderosa agora no presente. E aí você vai começar. O que você quer no futuro? Onde você quer estar daqui 5 anos? Porque o que você fez nos últimos 5 anos te trouxe aonde você está hoje. Se você quer chegar em outro lugar daqui a 5 anos, você tem que fazer tudo diferente. Então, você tem que procurar novos mentores, novos ambientes. E é isso que eu falo lá na mentoria. São 7 degraus que a gente tem que subir, que a gente tem que melhorar. E aí, o orgulho, o ego. Teve casais já de chorar assim na minha frente, porque eles entenderam que o que eles fizeram estava errado. E foi lindo, eu falo assim, lindo, porque aquilo ali é uma libertação. Porque a pessoa desperta, né? Libertou, foi uma libertação. Ele falou assim, não, realmente eu precisava disso aqui, eu preciso dessa libertação. E hoje estão prósperos, pessoas que eram endividadas, hoje estão com dinheiro investido. Porque eu penso, né, Patrick, o quanto que as pessoas, falando sobre a questão do dinheiro em si, o quanto que as pessoas, muitas vezes, elas querem a liberdade financeira, mas elas são escravas do dinheiro. E aí elas não percebem o quanto elas são escravas do dinheiro e não são livres, né? Então precisa ter uma mudança de mentalidade aí. Eu deixei uma frase aqui que eu tinha anotado, ó. O dinheiro ama quem o despreza, mas odeia quem ama. Olha, como é que é? O dinheiro ama quem o despreza, mas odeia quem o ama. Por isso, muitas pessoas são escravos do dinheiro. Porque você não tem que ser... E uma frase que eu uso muito, que eu aprendi com um mentor meu, que é: ame as pessoas e use o dinheiro. Hoje a gente vê muito as pessoas fazendo o quê? Usando as pessoas e amando os dinheiros. Tá tudo invertido, tem muita coisa invertida. E aí a gente tem que verificar, ressignificar, dar um significado novo, o que a gente quer para a nossa vida. E começar. O amor tem vários, né? Tem várias crenças que a pessoa usa. Mas o dinheiro não traz felicidade. Não. O que fala na palavra? Que o amor ao dinheiro que não traz, que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si. Tanto que hoje, em pobreza, muita gente fala assim, mas eu sou pobre, eu tô pobre. Não, pobreza é improdutividade. Todo mundo que produz vai fazer dinheiro. Se eu estou aqui hoje é porque eu produzi muito para fazer dinheiro. É pensar em várias possibilidades, né? Como você falou lá no começo, tem 2 possibilidades. Ou a pessoa ela abre mão de algumas coisas, ou ela encontra uma forma de fazer mais dinheiro, né? De ter outro capital, enfim. Mas tem solução, né? Muito, muito interessante. Que conselho que você daria para alguém que está lutando, né, para mudar essa mentalidade? Porque, assim, a pessoa, no momento que a pessoa ela viu que ela está perdida lá, endividada, enfim. E aí ela recorre a você. Começa assim, com que conselhos que você dá para essa pessoa, né, que tá nessa mudança de mentalidade? Depois da reunião de diagnóstico, a primeira reunião que eu faço com a pessoa, eu já falo para ela o que ela vai ter que fazer. Já? Já mostro para ela. Aí eu deixo bem claro: você quer fazer ou você vai fazer?
Porque se quiser, eu demiti uns clientes. Você acredita que eu demiti cliente? Eu demiti cliente, não estava fazendo. E não é por dinheiro, é isso que eu mostro para as pessoas. Claro, eu tenho o preço do meu serviço, sim. Inclusive, é um investimento que gera retorno desproporcional, que os próprios cortes ali e o que a pessoa consegue fazer de dinheiro já paga o investimento que ela me contratou. Só que a pessoa, ela coloca aquilo ali como, tipo, não vou conseguir fazer porque é difícil. Já começa a colocar as crenças ali no meio, né? Então, eu já chego e já demito. Falo assim, ó. É difícil ou ela não quer abrir mão? Porque eu deixo bem claro já na primeira reunião. E aí, se a pessoa falar, eu vou fazer, eu pego na mão dela e nós vamos junto. Semanalmente a gente tem reunião. Se precisar me ligar, tô com uma dúvida aqui, preciso de comprar o carro, o que eu faço? Sempre deixo bem claro que a decisão é do cliente. Não é minha, tá? Eu sempre mostro os dois cenários e aí quem toma a decisão é ele. Só que eu falo, nesse cenário aqui, você consegue ter um investimento a médio prazo. E aí, porque o que acontece? Muito é mediatismo. Sempre que você quiser algo de imediato, você vai pagar mais caro. Um exemplo que eu dou muito, você quer um perfume, você vai lá na loja, é o preço. Se você comprar pela internet e se conseguir esperar aí 7 a 10 dias para chegar, você vai pagar R$300 mais barato. E na nossa vida é assim também. Então, o imediatismo para ter o carro, o imediatismo para ter a casa, o imediatismo para ter a roupa, o relógio, o celular, isso aí vai sair mais caro. É onde a gente tem que mostrar ali para mudar essa mentalidade. Mas por que você tem que ter o carro? Porque o meu amigo tem e eu tenho que ter. Não, é o que eu bato muito hoje nos dublês de rico. Tem até um vídeo que eu gravei hoje. O que é dublê de rico, Patrick? Todo mundo me pergunta. Dublê de rico é a pessoa que finge que é rico. E sai muito caro você fingir que é rico. E você acha que a pessoa acha que ela tá ali morando no condomínio top da cidade, andando no carrão, andando só de roupa de marca, só que vai ver na conta bancária dela se tem algum dinheiro. Não tem. Tem na dublê de rico. O rico tem dinheiro no banco, gente. Se você tem dinheiro no banco, é a mentalidade. E já começa mudando a mentalidade assim. Tá. Como que a gente mede a mentalidade financeira da pessoa? Pela quantidade de dinheiro que ela tem guardado na conta corrente ou numa poupança, na aplicação, no investimento, mais o que ela tem na carteira. Então, eu estou zerado. Eu recebi ontem e já não tem dinheiro hoje. Você precisa de mudar a sua mentalidade financeira. É a forma de medir. Eu já tenho dinheiro guardado aqui, não é muito não, mas eu tenho. Já está com a mentalidade melhor do que, inclusive, da que eu tinha. Eu não tinha nada. Pelo contrário, eu tive R$150 mil de dívidas que eu tive que aprender. Por isso que eu sou especialista em tirar as pessoas das dívidas. Pessoas e empresas, tá? Então, se você tem dívidas até R$200 mil, de CPF, eu consigo. Se a sua empresa tem dívida de 200 mil até 10 milhões, eu também consigo te auxiliar para sua empresa sair das dívidas. Caramba. Me especializei em tirar as pessoas das dívidas. A minha dor tomou propósito. Eu pensei nessa frase agora. Tem uma frase que eu uso bastante com as pessoas, às vezes, elas estão na busca do seu propósito, né? E às vezes elas estão tão perdidas, né? Quanto, assim, o que eu gosto de fazer e tal. E tem uma frase que ela fala assim: a sua dor é o seu dom. E foi o que você transformou. Da sua dor, você transformou no seu dom de ajudar outras pessoas, né? De mostrar esse caminho. Então, o quanto que, assim, no meu ponto de vista, o quanto que isso influencia nessa verdade, sabe? Porque você fez da sua experiência agora para ajudar outras pessoas. Agora eu vou puxar para o assunto das mulheres. Agora vem a saúde financeira da mulher. E aí, gente? Bom, agora é o seguinte. Eu gostaria que você me falasse um pouco mais como que a saúde financeira pode ajudar as mulheres, né? De que forma isso pode favorecer as mulheres? Porque não que os homens não gastem, ou não que eles não tenham compulsão, mas a mulher traz muito isso, né? Às vezes na questão de falta, às vezes na questão de traumas, mas a mulher traz muito isso. Como que a saúde financeira poderia ajudar a mulher?
para ela mudar essa mentalidade e entender que ela, cuidando do financeiro, ela vai ter liberdade. Ela não vai ser escrava do dinheiro. No caso, não só vamos falar das mulheres, né, mas serve para homem também. Isso aqui que eu vou falar é você sair do vitimismo e ir para o protagonismo. Você vai parar de ser vitimista e de colocar a culpa no outro, que eu não consigo fazer isso, porque briga comigo quando eu faço, e ser o protagonista da sua história. Você tem uma semente. As mulheres, eu falo que eu tenho a minha esposa e tenho minha filha, que são mulheres também, que da Laurinha está assistindo lá também. E aí as mulheres, elas são protagonistas, vocês têm a semente dentro de vocês. Sem vocês, a gente não existiria, sem a mulher a gente não estaria aqui. Então ela tem que entender que ela é uma potência, que é como se fosse uma semente mesmo. Então, ela tem uma potência para romper o solo, só que aí ela deixa, muitas vezes, e aí depende muito do ambiente, porque que a mulher está, as amizades, né? Nós somos o quê? As 5 pessoas, o reflexo das 5 pessoas mais próximas. E aí o ambiente que essa pessoa está, pode ver, a mulher que gasta muito, ela só anda com mulher que gasta. Então, você sair do ambiente, você está no ambiente certo, porque a semente ela só rompe a terra e ela cresce e dá frutos sem parar, frutos eternos, se ela estiver no ambiente certo. Se você jogar uma semente no chão, ela não vai germinar. Então, o ambiente certo ali é sair do vitimismo e ir para o protagonismo e também estar no ambiente certo. Eu acredito que seja o mais difícil aí para as mulheres. Mas é minha amiga de infância. Então, a sua amiga de infância está lá na infância. Agora, você é adulto, você tem que ser amigo de gente que vai crescer, que vai prosperar, que vai te ajudar a mudar a sua mentalidade. Patrick, muito importante você ter falado isso, porque na clínica a gente ouve muitas histórias de mulheres que elas são escravas do dinheiro, muitas vezes por estarem em relacionamentos com homens, né, que provê, entre aspas, mas o quanto que a mulher muitas vezes fica nessa dependência. Vocês conseguem perceber a diferença de um homem falando sobre a mulher, falando sobre os frutos, falando sobre prosperar, e muitas vezes outro tipo de homem que a mulher tem em casa. E às vezes essas mulheres acreditarem que todos os homens são assim e são iguais. Então, muito importante você ter falado isso, ter falado da sua esposa, da sua filha, e trazer, porque tem muita mulher que está em relacionamento, como eu já ouvi, porque o marido, enfim, ou banca, ou abusivo, sabe? Porque é ele quem paga, é ele quem tem o poder da situação e da relação. E aí a mulher, ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, ela não tem essa mentalidade, ela acredita que sem esse cara ali para prover, entre aspas, tudo, ela vai se enfraquecendo. Então, vocês conseguem perceber a importância, depois de tudo que o Patrick trouxe aqui, a importância dessa saúde financeira da mulher. Muito bom, pelas suas palavras. Eu já te agradeço aqui por essas palavras, que foi assim um alimento para a alma dessas mulheres que às vezes podem estar passando por uma situação assim e às vezes não conseguem ver saída, sabe? De ver um homem. A gente sempre fala, você sabe que eu trago muitas mulheres aqui, faço um podcast com várias mulheres, mas é sempre uma mulher falando da mulher. E você trazendo isso, eu acredito que é como um bálsamo para a alma dessas mulheres, que tem mulher que precisava ouvir. Né? Já te agradeço. A gente nem encerrou, mas eu já te agradeço aqui. E eu gostaria que você falasse agora se tem mais alguma coisa para falar sobre o planejamento financeiro das mulheres, se tem mais alguma informação relevante. A gente está quase chegando no finalzinho. Então, se tiver... passou muito rápido. Né? Quando é bom, é assim, né? É muito rápido, gente. Meu Deus. Então, já tive perguntas aqui. Acredito que quem está em casa e quem vai assistir depois também, né? Tem mais alguma informação que você acha importante, relevante, que você quer trazer ou falar referente ao seu trabalho, aos seus cursos?
Aproveita agora. Vamos lá. Né, já que a gente falou das mulheres, e serve tanto para as mulheres, tanto para os homens, tá, que acontece o inverso também, o que você falou aí. Às vezes os homens que ficam ali e se sentindo até menores que as mulheres, porque a mulher às vezes recebe mais que ele, e aí como eles fazem as coisas separadas, ele fica nessa situação aí também. Então o conselho que eu dou para vocês é isso aí, é não ferir esse princípio da unidade. Junta já as contas aí, já estão juntos, já está casado, já é uma só carne, juntam-se aí as contas e fica sendo tudo só de um. E ativar a identidade. O que é ativar a identidade? Quando eu comecei, você falou assim, você apresenta aí, o que eu falo? A primeira coisa que eu falei, eu falei meu nome, falei, sou imagem e semelhança do Criador. Então são os 4 Is que eu falo muito, que é, o primeiro I é você entender que você é imagem e semelhança do Criador, como que Deus fez as coisas, Ele falou. Então, para de falar besteira, para de falar que você não consegue, para de falar que é difícil, para de falar que é impossível. Começa a agradecer pelo que você não tem. Eu agradeci que eu ia estar no podcast aqui e nem sabia, nem conhecia a Carol, estou aqui no podcast dela. Eu agradecia pelo carro que eu ia ter, e eu tenho o carro hoje, eu agradeci. E agora eu estou agradecendo casa na praia, avião, estou agradecendo um monte de coisa, daqui a pouco chega. Então você tem que começar isso, porque Deus falou, ser a imagem e semelhança dele, você pode falar. O segundo I é você ser imprevisível. Pare de contar tudo que você vai fazer para os outros, a não ser para alguém que está na mesma frequência que você. Então, seja imprevisível. O terceiro I é para você ser imparável. Você é imparável. A única pessoa que limita você e não deixa você crescer é você mesmo. E o último, que todo mundo gosta, que esse quarto I, quando eu falo, é seja insuportável. Mas não é insuportável de chato, não. É insuportável de não estar no suporte das pessoas que querem colocar para fazer o que elas faziam. Talvez o seu pai, sua mãe, pode ser até o seu marido mesmo, ou a sua esposa, que quer que você fique no suporte dele. Não, você tem que ser insuportável disso aí. Você não tem que estar no suporte das pessoas. Você não ferindo nenhum princípio, você está já crescendo, já está prosperando, mudando essa mentalidade. Aproveitando que está acabando, mas quero agradecer, tá, Carol? Assim, meu coração, nem sei como agradecer estar aqui hoje, tá? E dia 8 de maio a gente vai ter uma imersão, já está aí no meu Instagram, você pode entrar lá no meu Instagram, patrickbarbosa.oficial, clicar lá e fazer inscrição gratuita na imersão. Vai ser gratuito, a gente vai falar sobre prosperidade com propósito. Então você já pode fazer sua inscrição na imersão aí. Vai ser um prazer estar lá no dia 8 de maio, transbordando tudo que eu aprendi, tudo que eu vivo, né? Que é uma vivência. O que eu trago para as pessoas é o que eu vivo, que é o que eu aprendi lá na PNL, né? Coloca a máscara em você primeiro e aí depois você vai lá e coloca a máscara no outro. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Muito bom. Patrick, eu que te agradeço, né, pela oportunidade de você trazer o seu conhecimento para a gente conseguir juntos levar para outras pessoas, né? Algumas pessoas conseguirem entrar agora. Esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar lá no meu canal. As pessoas que vão assistir vão pegar muita dica. Eu já tô com várias coisas aqui na minha cabeça. Eu também preciso passar com o Patrick para fazer esse planejamento financeiro, porque muita informação, assim, é algo que é pro resto da vida, né? E a gente precisa realmente ter esse planejamento, pensar no futuro dos filhos, né? E o quanto que é importante olhar para isso. Então, eu te agradeço a presença, as informações e o conhecimento aí que para muitas pessoas que vai ajudar. Certo? Tamo junto no reino. É pro reino, né? Não é pra mim, não é pro reino mesmo. Porque muitas pessoas, dá tempo aí de eu falar. Dá tempo. Muitas pessoas ficam assim, quando eu morrer, eu vou pro céu. Quando eu morrer, aí eu vou ter lá, andar na rua de ouro. É porque elas não têm um conhecimento. A rua de ouro vai ser aqui, né? A gente não vai pro céu, vai ser aqui. E o que fala no Pai Nosso? Venha a nós o seu reino. Então o reino é aqui hoje. A pessoa está esperando morrer para viver bem, ou então pedindo para morrer. Não, vive aqui agora, dá tempo. A minha cliente tinha 65 anos, achava que era difícil, hoje já está investindo dinheiro. Você também pode, você também consegue. É isso. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o final. E a gente se vê no próximo podcast. Gratidão. Gratidão.